Ela riu quando eu saí, mas Deus fez ela provar do mesmo cálice. Era uma tarde quente de dezembro, daquelas em que o sol parecia derreter até as sombras no chão. Eu estava na cozinha preparando o almoço para minha família, quando senti um pontinho de dor nas costas, bem no lado esquerdo, perto dos rins. No começo não dei muita importância. Afinal, quem nunca sentiu uma dor passageira depois de um dia de trabalho ou de ficar muito tempo em pé? Mas aquela dor não passou. Pelo contrário, foi crescendo como uma raiz que se espalha por baixo da terra, silenciosa, mas destruidora. Nos dias seguintes, a dor se tornou constante, uma queimação que parecia rasgar por dentro. Às vezes, era como se alguém estivesse enfiando uma faca quente e torcendo devagar. Outras vezes, era uma pressão tão forte que eu mal conseguia respirar. Cheguei a pensar que fosse apenas uma cólica renal, daquelas que a gente ouve falar, mas que passa com remédio e repouso. Tomava chás, colocava bolsa de água quente, rezava pedindo alívio, mas nada adiantava. A dor só aumentava e, com ela, uma fraqueza que me deixava sem forças até para levantar da cama. Foi quando resolvi procurar um médico. Depois de exames e mais exames, veio o diagnóstico: pedras nos rins, e não eram pequenas. Uma delas, segundo o médico, estava entalada no ureter, bloqueando a passagem da urina e causando aquela dor insuportável. Ele me falou de cirurgia, de laser, de procedimentos que eu nem imaginava que existiam. Mas eu, que sempre confiei no poder da oração, pedi primeiro para tentar um jeito natural. O médico balançou a cabeça, desconfiado, mas concordou em me dar uma semana para ver se a pedra descia sozinha. Aqueles 7 dias foram os mais difíceis da minha vida. A dor não me deixava dormir, não me deixava comer, não me deixava nem pensar direito. Cada movimento era uma tortura. Minha esposa, preocupada, via-me gemendo no sofá, suando frio, com as mãos apertando o lado do corpo como se isso fosse aliviar alguma coisa. Ela orava comigo, os filhos oravam, os irmãos da congregação vinham em casa fazer oração. Eu sentia as mãos deles sobre a minha cabeça, ouvia as vozes suplicando a Deus por misericórdia, e chorava. Não de dor, só naquele momento, mas de gratidão por não estar sozinho. Mas nem todos foram assim. Havia uma irmã na congregação, vamos chamá-la de Marisa, que sempre teve um jeito de menosprezar as dificuldades dos outros. Ela era daquelas que achavam que dor era frescura, que doença era falta de fé, que se a pessoa estivesse realmente confiante em Deus, não passaria por aquilo. Um dia, depois do culto, enquanto eu ainda me arrastava curvado pela dor, ela se aproximou com um sorriso irônico e disse: "Irmão, se você tivesse mais fé, essa pedra já tinha saído há muito tempo. Deus não deixa os seus filhos sofrerem assim não. Você deve estar fazendo alguma coisa errada." As palavras dela foram como um soco no estômago. Eu já estava fraco, já estava abalado, e aquela acusação doía mais do que a própria pedra no rim. Não respondi nada. Só baixei a cabeça e saí, sentindo as lágrimas queimando os olhos. Minha esposa, que ouviu tudo, ficou indignada, mas eu só pedi a ela que não discutisse. Deus sabe de tudo, foi tudo que consegui dizer. Naquela noite, a dor piorou. Era como se o meu corpo estivesse sendo esmagado por dentro. Gritei, chorei, supliquei a Deus que me tirasse daquele sofrimento. Minha esposa ligou para os irmãos mais velhos, e em menos de 1 hora, minha casa estava cheia de servos de Deus intercedendo por mim. O irmão José, um homem de muita fé, colocou a mão na minha testa e orou com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. "Senhor, o teu servo está sofrendo, mas nós sabemos que tu és o Deus que sara. Não deixes que o inimigo se alegre com a dor do teu filho. Se é da tua vontade, faz essa pedra sair agora mesmo, em nome de Jesus." Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Senti algo se mexer dentro de mim, uma pressão forte, e de repente, uma dor aguda, como se algo estivesse descendo. Corri para o banheiro, e ali, entre lágrimas e suor, senti a pedra saindo. Era como se uma pedra do tamanho de uma azeitona estivesse sendo arrancada de mim. Quando finalmente saiu, caí de joelhos e só consegui agradecer. Deus tinha ouvido as orações. No domingo seguinte, fui ao culto cheio de gratidão. Contei o que havia acontecido, como Deus tinha me livrado daquele sofrimento. Os irmãos se alegraram, glorificaram a Deus, e eu senti uma paz que não sentia há semanas. Mas então, no meio da alegria, vi Marisa no canto, com os braços cruzados e um olhar que não era de felicidade, mas de desdém. Ela não disse nada, só virou o rosto. Passaram-se alguns meses. Minha saúde melhorou, a dor tinha ido embora, e eu só tinha a agradecer. Mas um dia, depois de um culto, uma irmã veio me procurar em segredo. "Irmão, você não vai acreditar, mas a Marisa está passando por uma prova muito difícil. Ela está com uma dor terrível nas costas, os médicos disseram que é pedra nos rins, e uma bem grande.
Ela já tentou de tudo, remédio, hospital, mas nada adianta. Está sofrendo muito. Eu fiquei em silêncio por um momento. Não senti alegria, não senti vingança. Só senti uma tristeza profunda, porque sabia como era aquele sofrimento. Mas também senti que Deus estava me mostrando algo. Lembrei das palavras dela quando eu estava doente, do riso dela quando eu gemia de dor. E agora ela estava provando do mesmo cálice. Não fui até ela com reprovação. Não falei, agora você sabe como é. Em vez disso, fui até a casa dela com alguns irmãos e oramos por ela. Não com ódio, não com amargura, mas com compaixão, porque assim Deus nos ensina. Enquanto orávamos, ela chorava não só de dor, mas de arrependimento. Depois ela me pediu perdão com lágrimas nos olhos. Irmão, eu não sabia o que estava falando. Eu achava que era forte, que nunca passaria por isso. Mas agora eu sei que ninguém está livre das provas. Peço perdão por ter julgado você. Eu a abracei e disse: Irmã, Deus não quer que a gente sofra, mas às vezes Ele permite que passemos por coisas difíceis para nos ensinar. Eu não guardo rancor de você. Só peço que quando vir alguém sofrendo, em vez de julgar, você ore. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Deus, em sua sabedoria, permitiu que ela passasse pela mesma prova que havia menosprezado em mim. Não para me vingar, não para castigá-la, mas para que ela aprendesse a ter compaixão. E Ele também me ensinou uma lição, que devemos orar até por aqueles que nos magoam, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer ofensa. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me abandonou na dor, não me deixou sozinho na prova. E quando a situação se invertia, Ele não me deixou amargurado, mas me deu um coração para perdoar. Aprendi que as provas não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar mais dele e uns dos outros. Por isso, hoje eu só tenho a agradecer. Agraço por cada lágrima derramada, porque elas regaram a minha fé. Agraço por cada oração feita em meu favor, porque elas me sustentaram. Agraço por cada irmão que esteve ao meu lado, porque eles foram as mãos de Deus na minha vida. E agraço, acima de tudo, por um Deus que não só sarou o meu corpo, mas também o meu coração. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não importa o que os outros digam, não importa se riem da sua dor. Deus vê, Deus ouve e no tempo certo, Ele age. Confie nele porque Ele nunca falha. E quando a vitória chegar, não se esqueça, a misericórdia que você recebeu, estenda também aos outros. Porque ninguém está livre de provar do mesmo cálice. Era uma tarde quente quando recebi a notícia de que ela havia caído. Não foi um irmão quem me contou, mas o próprio Senhor que colocou no meu coração um peso tão grande que eu soube, sem palavras, que algo estava acontecendo. Naquela mesma hora, me ajoelhei e orei: Senhor, se é a tua vontade, usa esta prova para a glória do teu nome. Não deixe que ela se afunde no desespero como eu quase me afundei. Dá-lhe forças, Senhor, e faz com que ela te busque de todo o coração. Passaram-se dias e a notícia se espalhou entre os irmãos. Alguns comentavam com pena, outros com espanto, mas eu só pensava em uma coisa: agora ela sabe como dói. Não era alegria pelo sofrimento dela, não. Era uma dor profunda, porque eu conhecia aquele caminho. Sabia como era sentir o chão sumir debaixo dos pés, como era ouvir as pessoas murmurarem, como era lutar contra o desânimo quando a noite chegava e a dor não passava. Mas também sabia que Deus não abandona os seus. E se Ele me sustentou, sustentaria ela também. Uma irmã mais velha, que sempre teve um coração cheio de sabedoria, me chamou num canto depois da reunião e disse: Filho, você já orou por ela? Eu balancei a cabeça porque desde o primeiro dia não havia deixado de levá-la ao Senhor. Então continue orando, ela falou segurando minhas mãos. Porque quando a gente ora por quem nos fez mal, Deus não só muda a vida deles como muda a nossa. O perdão não é só para eles, é para a gente também. Aquelas palavras entraram fundo em mim. Eu pensava que já tinha perdoado, mas o Senhor estava me mostrando que ainda havia mais. E foi assim que numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam, eu me levantei e disse: Senhor Jesus, eu te peço, se ela está sofrendo, dá-lhe a mesma misericórdia que tu me deste. Não deixe que ela se afaste de ti por causa da amargura. E se for da tua vontade, usa até esta dor para que ela conheça o teu amor. Quando terminei de orar, senti um alívio no peito, como se uma carga tivesse saído. Não era mais sobre mim, não era mais sobre o que ela tinha feito. Era sobre Deus e a obra que Ele queria fazer na vida dela. Dias depois, ela apareceu na porta da minha casa. Não estava mais com aquele ar de superioridade, não tinha mais aquele sorriso irônico. Seus olhos estavam inchados de chorar, as mãos tremiam. Eu não vim pedir desculpas, ela disse, e meu coração apertou, porque pensei que ela ainda estava dura. Mas então ela continuou: vim porque não tenho mais para onde ir.
Os irmãos oraram por mim, mas eu sinto que preciso ouvir de você. Como você conseguiu passar por isso? Naquele momento não senti raiva, não senti vontade de lembrá-la de como ela tinha rido de mim. Senti só uma coisa, a mesma compaixão que Jesus teve por mim quando eu estava quebrado. Entre, eu disse, e ela entrou. Sentamos na sala e pela primeira vez falamos sem mágoas, sem orgulho. Contei como Deus me sustentou, como as orações dos irmãos foram o meu amparo, como a palavra me deu forças quando eu não tinha mais nenhuma. E ela chorou. Chorou como eu tinha chorado, como muitos de nós já choramos quando a prova vem e não temos mais ilusões de que podemos enfrentar sozinhos. Eu pensei que era forte, ela confessou. Pensei que nunca ia passar pelo que você passou. Mas agora eu entendo. E pior, entendo que eu fui cruel. Não interrompi. Deixei que ela falasse, que desabafasse, porque sabia que aquilo era parte do que Deus estava fazendo nela. Quando ela se acalmou um pouco, abri a Bíblia e li Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso foi verdade para mim, eu disse. E é verdade para você também. Ela começou a frequentar as reuniões de novo, não com a mesma atitude de antes, mas quieta, atenta como quem está aprendendo tudo de novo. Às vezes, durante os hinos, eu a via chorando, e sabia que o Espírito Santo estava trabalhando nela. Uma noite, depois de um culto de oração, ela se aproximou e disse: eu preciso pedir perdão a você. Não só pelo que fiz, mas pelo que pensei. Eu achava que você era fraco, que sua fé não era suficiente. Mas agora vejo que a minha é que não era. Abracei ela e pela primeira vez, senti que aquele capítulo tinha se fechado. Não porque as marcas tinham sumido, mas porque Deus tinha transformado a dor em algo melhor. Com o tempo, ela começou a dar o seu testemunho também. Não com vergonha, mas com gratidão. Contava como Deus a tinha humilhado, não para destruí-la, mas para salvá-la do orgulho que a estava afastando dele. Eu ri quando vi meu irmão cair, ela dizia, mas Deus, na sua misericórdia, me fez provar do mesmo cálice para que eu aprendesse a chorar com os que choram. E os irmãos ouviam, alguns se emocionavam, porque muitos já tinham passado por algo parecido. A igreja não é um lugar de perfeitos, mas de pecadores salvos pela graça que estão aprendendo, dia após dia, a depender de Deus. Hoje, quando vejo ela servindo na obra, ajudando os mais novos, orando por aqueles que estão passando por provas, meu coração se enche de gratidão. Porque Deus não só a restaurou como a usou para abençoar outros. E eu aprendi que as provas não são só para nós. Às vezes, Deus permite que passemos por elas para que, no futuro, possamos estender a mão para alguém que está afundando. Não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem já esteve no fundo do poço e viu a mão de Deus o tirando de lá. Já faz alguns anos que isso aconteceu, mas até hoje, quando nos encontramos, trocamos um olhar de entendimento. Não precisamos falar muito. Sabemos que Deus nos usou um para o outro, de uma forma que só Ele poderia fazer. Ela foi instrumento para me ensinar a perdoar de verdade. Eu fui instrumento para mostrá-la que não importa quão fundo a gente caia, Deus está lá. E se você está lendo isso hoje e pensa, ninguém entende a minha dor, saiba que Deus entende. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro. E mesmo que os homens riam, mesmo que os homens julguem, Ele está preparando a sua vitória. Talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas Ele é fiel. E um dia, quando você olhar para trás, vai ver que até as pisadas que doíram foram necessárias para te levar mais perto dele. Por isso, não desista de orar. Não desista de perdoar. Não desista de confiar. Porque o Deus que sarou o meu coração e o dela é o mesmo Deus que pode sarar o seu. E quando a restauração vier, você vai entender que até as provas mais duras foram, na verdade, presentes disfarçados. Presentes que nos tiram do que somos para nos tornar o que Deus quer que sejamos. Era uma tarde de domingo, daquele tipo que o sol parece mais quente justamente quando a alma está mais fria. Eu tinha acabado de sair do culto, mas o coração ainda doía como se tivesse levado um soco. Não era a primeira vez que ela ria da minha queda, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, as palavras dela ecoaram dentro de mim como um sino quebrado. Você acha mesmo que Deus ouve gente como você? A dor não era só pela humilhação, mas por vir de alguém que eu já tinha considerado quase como uma irmã na fé. Como pode uma pessoa que canta os mesmos hinos, que ora pelos mesmos irmãos, ser tão cruel? Naquela noite ajoelhei-me no meu quarto, e as lágrimas caíram sem força. Não eram lágrimas de revolta, mas de esgotamento. Senhor, até quando? Foi tudo que consegui dizer. Não havia mais palavras, só um gemido profundo, daquele tipo que sai da alma quando já não temos mais forças nem para clamar. E foi ali no silêncio da minha dor que senti algo que não posso explicar.
mas que todo filho de Deus já sentiu em algum momento, uma presença. Não foi um som, não foi uma voz, mas uma certeza tão forte que me fez levantar do chão como se tivesse recebido uma ordem. Continue andando. Nos dias que seguiram, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A irmã que me feriu estava sempre presente nos cultos, mas seus olhos já não brilhavam como antes. Ela sorria, cantava, até testificava, mas havia algo quebrado por trás daquilo tudo. Um domingo, depois da ceia, vi quando ela se encostou na parede dos fundos do salão, como se precisasse de apoio para não cair. Seu rosto estava pálido, e os dedos tremiam ao segurar o inário. Algo dentro de mim se mexeu. Não era ódio, não era desejo de vingança. Era uma dor diferente, uma dor que reconhecia a dela. Naquela semana, enquanto eu varria o pátio da igreja, ela passou por mim com pressa, como sempre fazia. Mas dessa vez seus passos eram arrastados, como se carregasse um peso invisível. Sem pensar, larguei a vassoura e a chamei pelo nome. Ela virou-se devagar, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Você está bem? Perguntei. Ela tentou sorrir, mas o lábio tremeu. Não, não estou. E então, como se uma represa tivesse se rompido, ela começou a chorar ali mesmo, no meio do pátio, sob o sol quente. Não trocamos muitas palavras naquele momento. Eu só a abracei, como uma irmã abraça outra quando não há mais forças para nada. E enquanto ela chorava no meu ombro, eu me lembrei das vezes que ela tinha rido de mim. Mas não senti alegria por vê-la assim. Senti uma dor profunda, porque agora eu entendia. O juízo que ela tinha feito de mim era o mesmo que ela fazia de si mesma. Ela também se achava indigna. Também se sentia sozinha. Também pensava que Deus não a ouvia. Levei-a para um banco sob a sombra de uma árvore, e ali, entre soluços, ela começou a contar. Seu marido, que sempre pareceu tão firme, tinha se envolvido com coisas que ela nunca imaginaria. As dívidas estavam sufocando a família. Os filhos perguntavam por que o pai não chegava mais cedo, porque a mãe chorava tanto. Ela tinha vergonha de pedir ajuda, vergonha de admitir que sua vida não era tão perfeita quanto parecia. E o pior, ela tinha parado de orar. Como vou pedir a Deus que me ajude se eu mesma não acredito que Ele pode? Ela disse, olhando para as mãos como se fossem culpadas. Foi então que Deus me deu as palavras. Não foram palavras de sabedoria humana, não foram conselhos bonitos. Foram palavras que saíram do fundo da minha própria dor, das noites que eu também tinha passado em pranto, achando que Deus tinha me abandonado. Você acha que é a única que já se sentiu assim? Eu também já pensei que Deus não me ouvia. Já achei que minhas orações batiam no teto e caíam de volta. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu não sentia, Ele estava lá. Mesmo quando eu duvidei, Ele foi fiel. E vai ser fiel com você também. Ela levantou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, viu um brilho de esperança neles. Não era a esperança de que tudo ia se resolver mágica e rapidamente, mas aquela esperança quietinha, que nasce quando a gente entende que mesmo no vale, Deus está segurando a nossa mão. Começamos a orar ali mesmo, debaixo daquela árvore. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, um desabafo. Senhor, não aguento mais, mas o Senhor pode. E enquanto orávamos, eu me lembrei de como Deus tinha me tirado do meu próprio poço. Não de um dia para o outro, não do jeito que eu queria, mas do jeito que Ele sabia que era melhor. E ali, com as mãos dadas, senti que Deus estava fazendo algo novo. Não só na vida dela, mas na minha também. Os dias seguintes não foram fáceis. As lutas dela não desapareceram como num passe de mágica. Mas algo tinha mudado. Ela começou a vir mais cedo para os cultos, não para mostrar uma fachada, mas para buscar a Deus de verdade. Às vezes, ela chegava e só sentava no banco, em silêncio, como se estivesse aprendendo a ouvir a voz de Deus novamente. Outras vezes, ela chorava durante os hinos, não de desespero, mas de alívio, como quem finalmente tinha encontrado um lugar para descarregar o fardo. Um domingo, depois da pregação, ela se levantou para dar um testemunho. Não foi um testemunho longo, nem cheio de detalhes. Foi simples, eu aprendi que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele, Ele continua ali, esperando a gente voltar. E quando ela sentou, vi muitas irmãs enxugando as lágrimas, porque todas nós já havíamos passado por algo parecido. Todas já havíamos duvidado, já havíamos caído, já havíamos pensado que não éramos dignas. Mas ali estava a prova de que Deus não nos abandona. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar para ela. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, como um jardim que volta a florescer depois do inverno. Seu marido, tocado pela mudança nela, começou a buscar ajuda.
Os irmãos da igreja se uniram para apoiá-los, não com palavras vazias, mas com ações. Uns ajudaram com as contas, outros com as crianças. Outros simplesmente estenderam a mão para orar. E ela, que antes ria da dor dos outros, agora aprendia a chorar com os que choram. Um dia, ela me procurou depois do culto e me disse: "Eu nunca vou esquecer o dia que você me abraçou no pátio. Não foi o abraço que me salvou, foi o fato de que, mesmo depois de tudo que eu fiz, você ainda tinha amor no coração. Isso me mostrou que Deus também podia me amar, mesmo eu sendo assim." Eu só balancei a cabeça porque não havia o que dizer. Não fui eu que fiz aquilo. Foi Deus, usando até as minhas fraquezas para mostrar o seu amor. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus trabalhou em tudo. Ele não só sarou meu coração, como usou a minha dor para sarar a dela. E mais, ele me ensinou que o perdão não é só para o outro, é para nós mesmos. Porque enquanto guardamos rancor, somos nós que ficamos presos. Quando soltamos é que descobrimos a liberdade que só Cristo pode dar. Às vezes, ainda penso naqueles dias difíceis. Nas vezes que ela riu de mim, nas vezes que me senti sozinha. Mas hoje, quando a vejo sorrindo de verdade, quando a vejo cantando com o coração, quando a vejo ajudando outras irmãs que estão passando por provas, eu só posso agradecer. Porque Deus não só a restaurou, como a tornou uma vasilha mais útil do que antes. E eu aprendi que as cicatrizes não são sinais de derrota. São provas de que Deus nos curou. Se você está passando por algo parecido, se alguém já riu da sua dor, se já se sentiu sozinho demais para continuar, lembre-se, Deus não se impressiona com as nossas quedas. Ele se impressiona com a nossa fé em levantá-lo. Não importa quão fundo você tenha caído, ele pode te levantar. Não importa quão escuro esteja o seu caminho, ele é a luz. E um dia, quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver que até as pisadas que doíram foram necessárias para te levar até aqui. Por isso, não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de confiar. Porque o Deus que me tirou do meu poço e a tirou do dela é o mesmo Deus que pode te tirar do seu. E quando ele fizer isso, você vai entender que até as lágrimas que caíram foram sementes que ele plantou para colher uma bênção maior. Uma bênção que não é só para você, mas para todos aqueles que um dia vão olhar para a sua vida e dizer: "Se Deus fez isso por ela, por ele pode fazer por mim também." E assim, a história que começou com risos de escárnio termina com lágrimas de gratidão. Porque Deus não só faz justiça, como transforma o nosso choro em dança, o nosso luto em alegria, e as nossas feridas em testemunhos de sua fidelidade. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo que nenhum homem pode tirar de nós.